Bom dia a todos. Vamos iniciar os estudos desta manhã com a lição 101, Tudo em Deus, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tudo em Deus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus, João, capítulo 5, versículo 30. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação dos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que conseguem, efetivamente, é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades divinas. Quando aparecem, temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai, amigo e sábio, que as oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênção dos seres amados, vieram de Deus que os convida, pelo espírito de serviço, a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes. Porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai, entrando em santa cooperação nas suas obras. Sim, Senhor Jesus, Mestre amado, nosso Mestre eterno, aos amigos da luz que cuidam dessa reunião, que estão sempre zelando por essa casa, pelas suas tarefas. Agradecemos, Senhor, por esse belo dia, por essa luz que ilumina o nosso ser, pelas bênçãos que recebemos ao longo da nossa caminhada, da nossa existência, por esse momento, Senhor, que estamos aqui em comunhão contigo, buscando aprender, buscando aprimorar o nosso conhecimento, buscando o nosso autoconhecimento e a evolução, que nos fará melhores amanhã do que hoje. Possamos, Senhor, neste momento, com os nossos pensamentos voltados em Ti, estarmos atentos à lição de hoje, ao que nos será dito e aquilo que poderemos usufruir para o nosso melhoramento. Nos envolva, Senhor, a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, sobre a Tua luz e sustentação. E que assim seja. Palestra de hoje, sessão. Bom dia. É muito bom estarmos novamente em nossa casa querida, aproveitando mais uma manhã de bênçãos, né, que o Pai nos oferta, porque só de estarmos encarnados para continuarmos a nossa evolução aqui na Terra é uma grande oportunidade. A casa, nesse mês,
no qual nós encerramos hoje as reflexões, está com o tema os diversos estados da alma após a morte do corpo físico. Conversar sobre a morte, para muitos, ainda causa temor. Alguns acreditam que falar de morte atrai, como se a gente pudesse fugir da morte, né? A tão temida morte, cedo ou tarde vamos ter que enfrentá-la, seja pela perda de um ente querido ou pela nossa própria hora, porque cada um de nós vai retornar um dia. Desde que nós chegamos a este mundo, já fomos para a fila do retorno, né? A gente chegou e já está na fila, só não sabe qual vai ser o momento que vai chegar a nossa hora de seguir de retorno. Bom, então, atendendo à proposta da casa, a nossa reflexão desta manhã, como vocês podem ver, é sobre a casa transitória, do livro Obreiros da Vida Eterna. O livro Obreiros da Vida Eterna faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual, do Espírito André Luiz, Psicografia de Chico. Ele é o 4º livro desta coleção. Antes teve o Nosso Lar, teve os Mensageiros, Missionários e agora os Obreiros. O total dessa coleção são 13 livros. O diferencial neste livro, Obreiros da Vida Eterna, que André Luiz participa diretamente de uma equipe onde ele vai ser um trabalhador. Até então, ele estava como aprendiz, como observador. E agora ele já havia angariado aprendizado, né, desenvolvido habilidades espirituais, adquirido condições de estar em uma equipe como trabalhador, colocando em prática o seu trabalho de médico, mas com a visão espiritual ampliada. Neste livro, ele, mais uma vez, vai nos esclarecer que a morte é campo de sequência sem ser fonte milagreira, que aqui ou além o homem é fruto de si mesmo, e que as leis divinas são organizações de justiça e ordem, equilíbrio e evolução. Então, não existe milagre, nós continuamos ser o que somos aqui, vamos perder apenas o corpo físico, ninguém sai daqui de um jeito e chega do outro lado de outra maneira. Eu recomendo a leitura do livro para quem ainda não teve a oportunidade e para quem já teve a releitura, porque é um livro que traz muita informação importante e quanto mais a gente aprende, mais, ou seja, quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Nunca sabemos tudo. E quando a gente vai amadurecendo espiritualmente, vamos tendo condições de entender coisas que passaram despercebidas antes, porque a gente não tinha maturidade para entendimento. Então, eu recomendo a leitura, principalmente porque, mesmo se tratando de apenas um capítulo, nós não temos condição de mostrar tudo o que acontece no capítulo. O livro ele é maravilhoso, mas o capítulo 4, no qual nós temos a responsabilidade de estarmos hoje refletindo, ainda não deu para a gente estar colocando todas as informações, porque precisaria de bons estudos e muitos dias. Então, André Luiz vai fazer parte de uma equipe de 4 componentes, contando com ele, e que eles vêm à Terra, para socorrer, né, para ajudar a 5 colaboradores do bem que estavam para desencarnar. Então, aí a equipe composta por o assistente Jerônimo, ele estava responsável pela equipe, o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e André Luiz como médico. Né? Eles vinham à Terra incumbidos de assessorar, né, alguns companheiros, 5 colaboradores do bem que receberam o amparo espiritual da Casa Nosso Lar, e eles vinham à Terra fazer esse socorro.
no momento de desencarnação. Então, André Luiz diz assim: vamos com autorização para efetuar experiências, estudos e auxílios eventuais de conformidade com as circunstâncias e vista do caráter de nosso trabalho, que nos prodigalizará ensejo a diferentes observações. Então, no dia marcado para eles, antes de eles descerem à Terra, há toda uma preparação, há toda vamos dizer assim, eles se concentram em determinados estudos, eles participam de palestra, porque não é só a equipe de André Luiz que vai vir à Terra, são outras equipes também com outras incumbências, e todos são muito bem preparados. Vale a pena ler o livro. Então, ele conta assim: saem de nosso lar em direção à Terra. André Luiz fala assim: depois de viagem normal, através dos caminhos comuns, alcançamos nevoenta região onde a asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. Então, já veem aí como que está o ambiente. De outras vezes, eu já atravessara sítios semelhantes, gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, era compelido a longa marcha em sentido horizontal. Então, eles desceram em determinado momento vertical e agora eles estavam em uma marcha grandiosa em sentido horizontal. Atendendo a imperativos da missão, o assistente Jerônimo procurava certa localidade sob a denominação expressiva de casa transitória de Fabiano. Então, eles vinham e estavam procurando esta casa transitória. Então, aqui ele já começa relatando a dificuldade da trajetória, porque era um lugar que não era de fácil acesso. E a marcha era lenta, apesar de eles serem espíritos, estarem desencarnados, numa condição evolutiva boa, eles não deixavam de enfrentar os tormentos do caminho, né? Eles não vinham diretamente para a Terra, eles estavam procurando esta casa, que seria uma casa que daria sustentação ao trabalho que eles estariam realizando. E aí, durante a viagem, Jerônimo, que é o responsável, vai esclarecendo para eles de que se trata aquela casa. Ele fala assim: trata-se de grande instituição piedosa no campo de sofrimentos mais duros, em que se reúnem almas recém-desencarnadas nas cercanias da crosta terrestre, a qual fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre antigos religiosos do Rio de Janeiro. O livro, ele basicamente não fala muito de Fabiano de Cristo. É bom quem queira, seja curioso, que procure saber. Mas a gente pode adiantar que Fabiano, ele foi um homem do mundo, esteve reencarnado, adquiriu fortuna no Brasil, porque ele era português, mas ele precisava de algo para dar conforto ao seu vazio interior. E um dia ele conhece determinado mosteiro e se torna frei, largando toda a sua fortuna e se dedicando à vida para cuidar dos necessitados, né, daqueles pobres e necessitados. E quando ele desencarna, ele já tem uma grande missão, ele funda esta casa. E Jerônimo continua: o nome do Instituto, André, fala por si mesmo. Temos à frente a acolhedora casa de transição destinado a socorro urgente. Casa transitória. E aí ele começa. Prosseguia, Jerônimo continua explicando, né? Prestaremos auxílio que nos seja possível a organização, ou seja, na casa transitória eles vão prestar auxílio à casa no que for possível e asilaremos, né, em seguida os irmãos que nos cabe socorrer. Então, naquela casa, eles vão ter um trabalho de ajudar a casa e de socorrer os irmãos e trazer para ali, quando eles desencarnarem. Não fossem esses pousos de amor, tornar-se-ia muito difícil o nosso trabalho. Olha só. E por quê? Aí ele continua.
Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessar semelhante zona imediatamente após a morte física. Quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias, se entreguem à própria sorte. Seriam fatalmente agredidos pelas entidades perversas ou habitualmente desviados por elas do bom caminho de restauração gradual das energias interiores. Daí a necessidade desses abrigos fraternais em que almas heróicas e dedicadas ao sumo bem se consagram à santificada tarefa de amparo e vigilância. Então, com essa explicação, Jerônimo já vai mostrando para nós, né, que quando desencarnamos, raramente encontramos, né, condição de ir direto para nosso lar, porque eles ali seriam socorridos para nosso lar. Precisamos dessas casas de repouso, e precisamos do amparo espiritual, porque senão seremos, vamos dizer assim, pegos por espíritos vampirizadores. Raramente. Vão ter, sim, almas que não vão precisar, mas raramente. Então, vamos dizer aqui que a maioria de nós, se tivermos condição de sermos amparados e levados a nosso lar, vamos precisar desse tipo de ajuda. Não vamos poder, nós não desencarnamos já em condição, estonteados, dormindo. Vamos partir para essas casas e lá sermos amparados e ajudados até termos condição espiritual de seguir, né? E aí, Jerônimo continua dizendo que, além dessa situação, eles também terão todos os equipamentos necessários aos trabalhos que eles iriam realizar. André Luiz, curioso, guardou silêncio, né? E não passou muito tempo e ele se defrontava com o casarão enorme, em plena sombra. Nada que evidenciasse preocupação artística e bom gosto na construção. Nem árvores, nem jardins em torno. A edificação baixa e simples mal se destacava no nevoeiro. Vejam aí, a gente tentou retratar aqui, né? Eu imagino aqueles filmes de terror, aquela escuridão imensa, e, de repente, no meio daquela escuridão, uma casa que mal dava para ser vista. Estava ali para ser ambiente de socorro. E André Luiz gosta muito de florir quando ele vai no ambiente, né? Ele diz que é lindo, que tem flores, que tem jardim, que tem um sol, que tem os passos. Ele coloca tudo para a gente ficar... E aqui não, uma paisagem totalmente diferente. Nevoenta região, asfixiante tristeza, em plena sombra, né? Nada que evidenciasse preocupação artística, nem jardim, nada. Então, ele descreve toda essa paisagem e Jerônimo, percebendo a estranheza de André, continua. Embora o assombro natural é asilo móvel que atende segundo as circunstâncias do ambiente, sofre permanente acerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência à revolta e à dor. Suas defesas magnéticas exigem considerável número de servidores e amigos da piedade e da renunciação, que aí atendem, passam dia e noite ao lado do sofrimento. Então, vemos aqui, né, que a casa tem um amplo trabalho. E como ela fica nas cercanias da crosta, ela recebe toda a influenciação nossa, que não é boa, e além daquelas almas que desencarnam em condições inferiores e que ficam ali em torno, naqueles abismos, naquela atmosfera da crosta, e como são sofredores, são perturbadores, eles tentam invadir a casa. E para não conseguirem, a casa também tem, vamos dizer assim, cercas elétricas, né, defesas, que não permitem essa invasão, né? E como o nome diz, a casa é transitória. Ela não tem lugar fixo, ela se movimenta de acordo com as circunstâncias,
porque aquele ambiente é pesado e, de repente, ela precisa se movimentar, né? Então, tem ali todo um campo de defesa. E ele continua dizendo: todavia, o trabalho desta casa é dos mais dignos e edificantes. Nesse edifício de benemerência cristã, centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem, que se dirigem à crosta planetária ou às esferas escuras, onde se debatem na dor seres angustiados e ignorantes em trânsito prolongados nos abismos tenebrosos. Além disso, a casa transitória de Fabiana, à maneira de outras instituições salvadoras que representam verdadeiros templos de socorro nessas regiões, é também precioso ponto de ligação com nossas cidades espirituais em zonas superiores. Então, olha só, quanta coisa essas casas fazem. Além de terem essa ligação, porque elas não estão ali, né, sem esse ponto de apoio, porque se elas estão no meio das... nós estamos falando da de Fabiano, mas existem outras, e elas ali, naquele meio, elas recebem a proteção e o amparo espiritual de outras cidades espirituais mais evoluídas, assim como o nosso lar, né? E para atender a todos que sofrem, os que desencarnam, que ficam estonteados e precisam do amparo, e aqueles espíritos que ficam ali em volta, nos abismos, que eles vão àqueles abismos, eles socorrem aqueles que já estão prontos para serem resgatados, levam para ali, né? Então, o amparo é muito grande. E, como tem ligação com o plano espiritual mais alto, com outras esferas, elas estão submetidas aos cuidados dessas esferas espirituais, né? E não é qualquer espírito que trabalha em uma casa como essa, né? Não são almas que já têm condição de estarem trabalhando em nosso lar, mas já são almas dispostas ao sacrifício, porque trabalhar em um ambiente como esse é muito sacrifício. Precisa de ter muito ânimo. É um árduo trabalho. Dia e noite estão ao lado do sofrimento. Quando a gente lê nosso lar, a gente fica louco para morrer e ir para o nosso lar, né? Ah, que coisa linda, que coisa de tanta beleza, tem jardim, tem campo de música, né? Local de música. Então a gente fica imaginando todo mundo ouvindo aquelas músicas maravilhosas. Enfim, quando a gente vê isso aqui, né, totalmente diferente, precisa de muita... eles estão ali nessa condição. E nós, será que vamos ter até condição, se a gente quisesse candidatar ao trabalho numa casa como essa? Ou vamos ficar como aquelas almas perdidas ali, em retorno, em sofrimento, para serem socorridas? Porque a gente, às vezes, se ilude muito com a nossa condição evolutiva, né? A gente lê esses livros, a gente acha que a gente vai estar em condição melhor. Se Deus nos permitir que possamos colocar, né, vamos dizer, pleitear um trabalho numa casa como essa. Vai ter muito trabalho, mas vai ser a nossa redenção, se Deus permitir, né? Porque a cada um de nós, segundo nossas obras. O Cristo já nos deixou isso, né? E aí ele diz que antes que Jerônimo continuassem a informar sobre a casa, sobre aquilo tudo, eles, né, conseguiram chegar até os muros da casa. Ali foram atendidos por trabalhadores vigilantes, que sem hesitação deixaram eles passar. Então, vocês imaginam, tem ali segurança, homens, né, como seguranças, para não permitir que aqueles espíritos que vivem ali ao redor possam invadir o ambiente. E aí eles foram permitidos entrar. Ainda mais, ele conta que eles bateram a campainha e foram atendidos. Olha só, a gente pensa assim, está desencarnado, tem todas as possibilidades de entrar e sair de onde for. Não é bem assim. Além disso, ali era uma casa, um trabalho específico, e eles tinham respeito àquele trabalho. E como qualquer visitante, eles tinham que bater a campainha, ser atendidos e identificados. Eles foram levados para quem dirigisse aquela casa, que tinha uma responsabilidade muito grande. E aí eles se depararam com uma mulher. E André diz, não supunha que a instituição estivesse administrada por mãos sensíveis de mulher.
A irmã Zenóbia, aparentando idade madura e aurelada de cabelos negros, proporcionava-nos informações vivas de sua energia e admirável capacidade de trabalho através de olhos transbordantes de luz. É uma coisa natural esse espanto de André? Sim, porque André Luiz, esse livro foi escrito em 1946, publicado. Pode ter sido até a experiência um pouco antes. Naquela época, apesar das mulheres já estarem ganhando um pouco mais de espaço na sociedade, elas não tinham oportunidade de estarem, muitas vezes, direcionando, né, vamos dizer, uma indústria. Sempre eram os homens. A gente sabe que o nosso campo de ação enquanto mulheres é de muito pouco tempo para cá. Nosso espaço foi muito trabalhado para ser conquistado. E ele estranha, olha, mãos sensíveis de mulher administrando uma casa como aquela, e aí mostra, né, que no plano espiritual, as almas, elas não são diferenciadas pelo sexo, elas são diferenciadas pela sua condição moral e evolutiva. E é uma das coisas que nós precisamos aprender para respeitar, né? Então, Zenóbia veio atendê-los com muito carinho. Jerônimo ali se coloca, agradece pela recepção e diz que eles estão ali também para colaborar com a casa, como ele já havia colocado para André. Ela agradece e diz que eles chegaram no momento certo, porque ela estava precisando da colaboração deles. Olha só por quê. Zenóbia tinha uma pessoa muito querida do seu coração, que estava em zonas inferiores e que ela procurava há muito tempo. E que só ali, alguns tempo atrás, eles tinham conseguido localizar e eles trouxeram para perto da casa. Mas ela diz assim, mas como a condição espiritual dele é ainda muito inferior, nós não podemos abrigá-lo aqui. Vamos socorrê-lo lá e de lá vamos direcioná-lo a uma reencarnação expiatória. Vejam bem, apesar dela ser administradora da casa, a pessoa é íntima dela, uma pessoa muito, muito do seu coração, mas ela não podia socorrer e trazer para dentro da casa. Por quê? Porque a alma estava em desequilíbrio, ia trazer desequilíbrio para casa. Olha a responsabilidade. Nós queremos logo socorrer o nosso ente, botar dentro da nossa casa. Não, olha a responsabilidade. Eles iam socorrê-lo lá e lá iriam ajudar. Né? E de lá ele partiria para uma reencarnação expiatória, porque ele não poderia nem ser socorrido e organizar a sua reencarnação ali dentro daquela casa, por conta da sua condição moral. Então, a gente precisa estar atento a muita coisa. Nem tudo que a gente acha que a gente pode conseguir depois de desencarnado, a gente consegue. Né? Tudo está dentro de uma lei divina, que é uma lei de ação e reação, uma lei justa, né? Que a gente tem que entender isso com muita tranquilidade. E aí ela conta, né, que eles vão socorrer e que também vão aproveitar para ir aos abismos resgatar almas. E Jerônimo se coloca à disposição daquele trabalho, eles entram em uma sala, eles estão ali conversando, igual quando a gente recebe os nossos visitantes, e quando eles estão ali naquela conversa, o campo de trabalho, como eu disse, é muito grande, logo chega um funcionário da casa e diz: irmã, aproximam-se entidades cruéis. A agulha de aviso indicou a direção norte. Devem estar a 3 quilômetros. Eles têm todo um aparato para identificar, né, a localização e quem está chegando para fazer coisas que não devem. A orientadora empalideceu, mas não traiu a emoção com qualquer gesto que denunciasse fraqueza, porque era uma mulher forte, e logo determinou: acendam as luzes exteriores, todas as luzes, e liguem as forças de defesa elétrica, reforçando a zona de repulsão para o norte, e os invasores desviarão.
O emissário saiu, né? E aí foi aquele silêncio, mas logo a Luciana, que estava junto, estava lívida de medo. Imagina a gente saber que a nossa casa, de repente, vai ser atacada, né? Por invasores, e ela ficou com medo. E André disse que, de repente, pela uma abertura, ele viu que, de repente, que holofortes imensos de luzes, como se fossem navios, acenderam. A gente sabe que espírito que vive nas trevas não gostam de luz. As defesas foram ligadas, que eles ouviam um som, né? E ali, de repente, o ambiente ficou mais tranquilo, né? E aí, Zenóbia diz assim, lá é lamentável com manifesta, ela diz assim, é lamentável, exclamou Zenóbia, com manifesta intenção de restaurar-nos a tranquilidade. Ela, para poder harmonizar o ambiente, estava todo mundo tenso, que tantas inteligências humanas desviadas do bem, votadas ao crime, se consagram aqui ao prosseguirem de atividades ruinosas e destruidoras. Aqui a gente já vê que a morte, para nós, continua a mesma coisa que a gente vivia aqui. Se aqui a gente está consagrada ao mal, não é morrendo que vamos, de repente, nos tornar bons e nos consagrarmos ao bem. Muitas vezes, continuamos por séculos e até milênios em volta da crosta, fazendo mal, reencarnamos e retornamos fazendo mal, né? E são inteligências, como a nossa, porque nós somos inteligentes, nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. Se optamos pelo errado, é por livre-arbítrio que possuímos. Né? Então, ela continua. Chegará, porém, o dia da transformação dos gênios perversos desencarnados em espíritos lucificados pelo bem divino. Todo mal, ainda que perdure milênios, é transitório. Achamos-nos apenas em luta pela vitória imortal de Deus, contra a inferioridade do eu em nossas vidas. Toda expressão de ignorância é fictícia, somente a sabedoria é eterna. Isso acalenta os nossos corações, né? Porque a gente vê que a misericórdia divina vai estar sempre nos dando oportunidade. A gente, em determinados credos religiosos, aprendeu que quando a gente não faz o bem, a gente vai para o inferno e fica lá eternamente. E aqui vem mostrando para nós que Deus é muito bom e Ele não vai fazer isso conosco. O inferno somos nós que criamos, porque viver em uma zona abismal, viver em uma zona como essa que mostra aqui, é muito triste. Mas a escolha do Espírito é escolha nossa, não é determinação divina, não há julgamento, você pecou. Não, somos nós, a nossa própria consciência nos leva aos caminhos que nós escolhemos. Então, está tudo aqui, nas nossas mãos, na nossa mente, na nossa vontade. Na nossa vontade. Se queremos melhorar, a gente vai melhorar. Vai ser resgatado, vai ser ajudado. E ela continua, alguns séculos de reencarnações terrestres constitui tempo escasso para reeducar inteligências pervertidas no crime. Alguns séculos. São escassos. E às vezes a gente acha que um século é muito, né? Para a eternidade, um século não é nada. Quantos milênios a gente levou até chegar nessa condição de estar aqui refletindo sobre isso? Quantos milênios? Ou a gente acha que a gente está na primeira encarnação? De maneira alguma. Quando a gente estuda, a gente aprende que a gente deve estar pelejando por aí há muitos e muitos milênios. Né? Regressão a poucos séculos perante a eternidade. E aí, de repente, né, começou também novos ruídos, novas investidas, e Luciana, nervosa, né, vai logo e pergunta para Zenóbia, irmã, será que não é conveniente endereçarmos fervorosa rogativa a Deus? Vamos fazer a prece, irmã, para afastar esses invasores? Olha a resposta de Zenóbia. Que resposta maravilhosa, que a gente tem que aprender. Ela sorriu com benevolência e respondeu, já fiz meus atos de devocionais de hoje, preparando-me para as ações eventuais do trabalho no decurso do dia. Ela já tinha feito a sua prece, porque o trabalho ali era intenso e ela tinha que se preparar desde cedo, desde o início. A gente devia aprender isso, né? Acordar
nos preparar para as adversidades do dia, porque a gente nunca sabe como vai ser o nosso dia. Acorda muito bem, tem um sol maravilhoso, estamos aqui, e de repente, quando a gente sai daqui desse portão, será que vai ser da mesma forma? Então, ela diz, não, minha irmã, olha, eu já me preparei desde cedo. A gente logo ia fazer prece. Vamos fazer prece, gente? Não, vamos, já me preparei desde cedo e vamos continuar tranquilos. Né? Uma lição para a gente. E aí o vozerio foi crescendo e a André Luiz fala assim, assombrado a identificar rugido estridente de leões e panteras, casado a uivos de cães, cíveis de serpente e guinchos de macaco. Entendeu? De repente, eles ouviram explosões ensurdecedoras, né? E quase no mesmo instante, o auxiliar penetrou o recinto e comunicou: atacam-nos com petardos magnéticos, porque as trevas também têm instrumento, gente. E esses uivos de animais eram a condição espiritual que aqueles espíritos se transformavam. Pela condição deles, eles se transformaram em animais, verdadeiros animais. Animais porque quanto mais aterrorizador for a nossa imagem, né, mais a gente... Eu acho que eu bati em algum lugar aqui. Voltou? Mais a gente fica, né, de forma, se caracteriza da forma que a gente quer. Os livros nos ensinam sobre a zoantropia, que é a forma que a gente pode adquirir de determinados animais. E eles ali estavam naquela condição e assim agiam. E aquilo causava temor. E ela mandou, né? A irmã Zenóbia logo diz, né? Pede para que Deus ampare aqueles irmãos, porque ela sabe que eles precisam de ajuda. Mas, de repente, entra um companheiro e diz para ela, né? Irmã, a nota do dia do plano superior, como eu disse, a casa estava ligada ao plano superior, manda comunicar-lhe que os desintegradores etéreos passarão por aqui amanhã. E Zenóbia logo grita, o fogo! E ela fala assim, bem suspeitei, o nosso ambiente está conturbado. A passagem dos monstros, os espíritos se tornaram monstros, é sinal de que a limpeza será urgente. E fixando os olhos penetrantes no colaborador, prosseguiu. Solicitemos a cooperação das congêneres mais próximas, ou seja, das casas iguais à dela mais próximas. Precisamos apelar para o oratório de Anatilde, que deve ser outra casa, e para a Fundação Cristo. Tente ligação, irei eu mesma fazer o pedido. E aí ela diz para eles, bom, agora eu não vou poder incumbir outros trabalhadores. Eu mesma irei ligar, eu mesma irei entrar em contato. Chegou a minha hora de agir. Né? Então, chega um momento que ela tem que colocar as mãos na massa. Gente, o estudo, como eu disse, ele é muito profundo. A gente está aqui mostrando um pouquinho que a casa representa, que a casa faz, né? É uma grandeza muito grande, o nosso tempo ele é muito curto, então oriento vocês a ler. E ela vai falando sobre a casa, ele diz que a casa tem todo um amparo, um aparato, tem laboratórios, ali são preparadas também reencarnações, todo o ambiente é muito bem aproveitado. Ele diz que não dá para identificar lá se é dia, se é noite, precisam de aparelhos que tenham para poder gerar o ar, para que eles possam respirar, porque espírito também precisam respirar, tá? Principalmente espírito, na nossa condição evolutiva, precisam respirar. Então, o ar é renovado por aparelhos. A casa, além disso, ela recebe pessoas que desencarnam, estão estonteadas, como os amigos de André. Ela ali também prepara reencarnações. Ela também ali, por exemplo, se nós estamos dormindo, alguns espíritos amigos podem nos levar para estudo e preparação, para esclarecimento nessa casa. Então, a casa ela tem um movimento imenso, dia após noite. Chega equipe, sai equipe, chega encarnado, através do sono, sai desencarnados. Então, ela é muito extenso o trabalho. E como eu não posso me adiantar, porque posso mais colocar aqui,
Uma coisa muito interessante, porque o fogo, eles ajudam o irmão que precisa ser acolhido, que é o amigo, o do coração de Zenóbia. Eles avisam, vão ao abismo, socorrem muitos companheiros, trazem e avisam aos outros que o fogo vai passar e que, se eles quiserem ser resgatados, é o momento, né? E eles vão para casa e se preparam para o outro dia onde o fogo iria passar. E muitos são acolhidos, e André diz, como que nós vamos identificar? Vão identificar pela vontade deles. Vai ter alguma coisa neles que vocês vão identificar e eles vão poder passar. E ela conta que ali, naquele momento, o fogo começa. Eu comecei a identificar como se fosse erupções vulcânicas que chegam. Tchá, tchá. Então, aquilo vem para limpar, porque aqueles espíritos vão fugir, vão embora, e o ar com aquele fogo também vai se tornar melhor. Mas a casa não pode estar ali, porque ela sofreria com os abalos. Ela tem que se locomover, ela tem que sair dali. E Zenóbia faz todo o movimento. Aí ele conta que, no momento, as portas são fechadas, eles já acolheram quem foi ali pedir asilo, e que Zenóbia fala para eles assim, as máquinas vão funcionar para a gente se deslocar, mas nós vamos ajudar com as nossas ações mentais. Vamos fazer uma prece, vamos nos envolver para a gente poder ajudar. Olha só, não é só com a máquina, é com o envolvimento espiritual. E André diz que eles se reúnem na sala da prece, ela pega a Bíblia, faz a leitura, né, de um salmo maravilhoso. André conta que, quando ela vai lendo, não é só uma leitura, ela diz, seu tórax se ilumina, mostrando a grandiosidade daquela alma, e a nave, que é uma casa-nave, começa a se deslocar, ela sobe até uma determinada altura, né, em vertical, e depois ela parte em horizontal. Ele conta que a casa leva aproximadamente 3 horas e 35 minutos para fazer a viagem, até que alcança determinado ponto onde ela pode pousar, e eles pousam. Lá já tem companheiros esperando para ajudar, porque eles vão precisar, né, de todo o aparato ali, igual a gente sai de um avião, quando chega lá no outro aeroporto, não tem lá as pessoas preparadas para receber, é mais ou menos assim. E uma das coisas mais interessantes que eu quero trazer para vocês, que a gente ficou assim pensando, porque é uma parte que André conversa, né, com os amigos espirituais. Ele fala uma coisa que ao nosso coração é muito, muito importante, né? André, naquele momento que a casa já vai andando, aí chega e ele fala para Jerônimo assim: exclamei, se os homens encarnados entendessem a beleza suprema da vida, se aprendessem antecipadamente algo dos horizontes sublimes que nos apresentam depois da morte do corpo, certamente valorizariam com mais interesse o tempo, a existência e o aprendizado. Isso é para nós. Nós temos noção do que nos espera. Nós estamos valorizando o nosso tempo, nós estamos valorizando a nossa existência, nós estamos valorizando o nosso aprendizado dentro dessa casa. O que temos feito de todos esses recursos? Se chegarmos do outro lado, como aquelas almas em sofrimento, não podemos acusar a ninguém. É consequência das nossas escolhas. Aí Jerônimo sorriu e ponderou. Sim, André, todavia importa observar que o plano transitoriamente pisado pelos homens, a Terra, permanece também repleto de mistérios e encantamentos. Para os que amam a glória de Deus, a crosta planetária oferece sublimes revelações, desde os estudos do infinitesimal até a contemplação de grandes sistemas de mundos que se equilibram na imensidade. Aqui ele vem falando para nós quanta beleza a gente pode observar na Terra. E a gente observa.
Quanto aprendizado a gente pode ter? A gente não observa os insetos, animaizinhos, que são de uma beleza profunda. A gente não observa os horizontes, as estrelas, os outros mundos. A gente não para. A gente vai vivendo um dia após o outro, acorda de um jeito, vamos dizer assim, igual um animal, e continua igual aquele animal pesado pelo dia, dando trombada, né? Nós temos todo o amparo para a gente sair daqui mais equilibrado. Eu novamente convido a vocês estarem lendo o livro, a vocês estarem entendendo aqui sobre a casa transitória, né? Mas, como o nosso tempo é curto, a gente não pôde adentrar, eu só vou colocar esse final aqui, que é muito importante para nós, né? É um provérbio oriental para que a gente possa aproveitar e sair daqui com essa reflexão. Quando nasceste, todos sorriam, só tu choravas. Vive de tal forma que quando morresse, todos chorem, só tu sorrias. Vai depender de nós, gente. O tempo nosso é agora, esse é o momento. Momento, queremos ir para casa transitória? Façamos a nossa parte. Queremos para o nosso lar? Ainda podemos. Apesar de que muito tempo já perdemos, né? A gente, às vezes, pensa aí que a religião, às vezes, diz que no momento de morte, se a gente nos arrepender, a gente consegue a salvação. Não é bem assim. E o que ficou para trás de desperdiçado? E o que a gente deixou pela metade? Vale sim, vale o arrependimento, mas a obra tem que ser diariamente, constantemente. O trabalho é diuturnamente de nossa evolução. Eu agradeço a atenção e espero que tenha trazido o entendimento do que foi nos pedido, então que a gente possa aproveitar o tempo que se chama hoje para construir o nosso futuro e que possamos orar pela casa transitória, quem sabe colaborar já desde agora com os trabalhos que lá são realizados nela e em outras, né? E fazer o bem enquanto podemos, porque só o bem, só a caridade vai nos salvar. Que Deus nos abençoe, que nos dê um bom domingo e uma boa semana de aprendizado, de estudo. Obrigada pela atenção de todos. Bom, possamos sair, então, desse automático que às vezes vivemos, né? Buscar, meditarmos dia a dia, do dia que começa, do dia que termina, pensando no amanhã, mas fazendo hoje. E por falar em fazendo hoje, fazer um convite a todos, a campanha das sacas, como todos sabem, a campanha das sacas de Natal vai até o dia 15, e é uma oportunidade também de exercitarmos o bem. Por certo, aqueles que recebem muito mais do que um simples alimento. A energia que chega a todos é a energia que emanamos quando doamos, muito mais do que o alimento material. Então vamos participar, buscar participar, e essa participação pode ser diária, de segunda a sexta-feira. O Bruno está aqui na parte da manhã, das 9 ao meio-dia. Também nos dias de palestra pública poderá ser trazido a doação. Então vamos agora ao momento do passe, buscando elevar os nossos pensamentos, buscando meditar e doar energias para todos que precisam à nossa volta, também para aqueles que estão desencarnados, por certo, merecedores de todo o nosso amor. Aqueles que estão, os passistas, nos seus lugares, podem tomar a posição do passe.
E assim, Senhor Jesus, aqui envolvidos todos na mesma sintonia, na mesma frequência do amor, do bem, pedimos, Senhor, a vossa sustentação para todos aqui presentes, para todos aqueles envolvidos aos nossos corações, ao longo da eternidade, entrelaçados pelo amor, pelo convívio conosco, e possa chegar a todos os vossos recursos. Obrigado, Senhor, por quão grandiosa a vossa obra, o vosso amor, é a vossa paz e a vossa misericórdia. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Bom domingo a